Olá a todos e muito obrigado a todos que nos assistem, todos que compartilham estas conferências. Este é um curso gratuito oferecido pelo Grupo Conhecimento de Si Mesmo, que passamos por essas páginas. Geralmente passamos nas quintas-feiras, nas terças e quintas-feiras. Hoje, excepcionalmente, estamos passando neste dia, no sábado. E este curso tem o objetivo de nos ensinar as técnicas, as práticas, para que possamos chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. O objetivo da nossa existência é conhecer a nós mesmos, nos reintegrar com o nosso ser, nos reintegrar às nossas partes internas, nos religar, voltar a nos ligar às nossas partes internas. E essa palavra religar que dá origem à palavra religião. Durante estes temários nós abordamos muitos temas e são de forma progressiva. Cada tema nos ensina algum processo que todo iniciado deve passar, deve fazer quando empreende este trabalho de autorrealização. Então, meu nome é Pedro e sou instrutor de conhecimento de si mesmo. Estamos em muitos países, muitos idiomas. Este curso está sendo passado. Em muitos países existem locais presenciais onde se passam estas conferências, e online existem muitos companheiros que estão compartilhando estes ensinamentos de forma online. Na nossa cidade, aqui onde moramos, na região metropolitana de Goiânia, Goiás, Brasil, breve teremos uma sala presencial, mais uma sala presencial, porque nós aqui também recebemos pessoas para ditar as conferências. Pessoa que mora nesta região pode nos contatar, que nós passaremos todas as coordenadas e combinaremos a sua vinda ao nosso local físico. Então, esta conferência número 49, estamos terminando o temário de 50 conferências. Tema 49 é a dualidade. Então, a dualidade, existem partes desta conferência que realmente são um pouco intelectual para muitos de nós. E existem partes que são práticas, que nós vamos poder aproveitar imediatamente. E algumas partes são intelectuais para nós, talvez, e são teorias que nós precisamos comprovar. Este curso, este ensinamento não pretende que as pessoas acreditem em nós. Não buscamos, não queremos seguidores. A nossa obrigação é passar o ensinamento e também praticar, é claro. Nós, para passar esses ensinamentos, devemos praticar. Devemos praticar para comprovar.
E então isso é uma luta, é um trabalho que requer perseverança, requer continuidade de propósitos. Então a dualidade vai nos mostrar o objetivo da nossa existência e vai nos mostrar os passos, as etapas que toda a chispa que é lançada à existência, todas as etapas que essa chispa vai passar, deve passar para retornar ao local de origem, que é o sagrado Sol absoluto. E então essas etapas, cada uma é conquistada, não se ganha nada de presente, de bandeja, como se diz. São conquistas que cada iniciado vai precisar conseguir, vai precisar trabalhar com as práticas que aqui são ensinadas para galgar essas etapas. Então, essas etapas são desde a saída do sagrado Sol absoluto até a volta, até o retorno a esse lugar. E o objetivo de existirmos aqui no planeta é esse, a autorrealização íntima do ser. Todos os reinos têm como objetivo esse. Todos os reinos. E apenas quando chegamos ao reino humano é que podemos trabalhar conscientemente e voluntariamente para chegar a esse objetivo, a autorrealização íntima do ser. Os outros reinos se passa de forma mecânica, de acordo com as leis da natureza. Porém, quando se chega ao reino humano, se ganha o direito de poder trabalhar no sentido de despertar a consciência e retornar consciente ao absoluto. Então, as essências, as chispas são lançadas do sagrado Sol absoluto e não são pressionadas para que trabalhem, para que se autorrealize. O Criador dá completo livre-arbítrio, 100% de livre-arbítrio, não recebe a essência nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de cobrança. Então a essência sai do absoluto e ao sair do absoluto, a essência se desdobra em duas. Então, se desdobra em duas partes. Então, essa é a mônada. Então, já está aí a dualidade. Se desdobra, então, em duas partes para poder trabalhar. Para poder trabalhar é preciso se desdobrar em duas partes. Então essas duas partes é que é a mônada. Então essas duas partes são Atman e Bud. Então aí já está a dualidade. A dualidade já está presente, porque a chispa sai do absoluto como unidade e deve
retornar como unidade, passar por todo o processo e retornar ao absoluto como unidade, porque o absoluto, lá no absoluto, nessa dimensão, na dimensão zero, reina uma única lei, que é a lei do amor. Então deve retornar como unidade, porém consciente. E a essência lançada, ela tem o livre-arbítrio. E então existem três possibilidades para essa chispa que é lançada ao planeta para fazer esse trabalho. Então essa chispa, a toda chispa, existem três possibilidades. A chispa fazer o trabalho de autorrealização e retornar com 100% de consciência ao absoluto e como unidade, uma unidade múltipla perfeita, é uma das possibilidades. Outra possibilidade é renunciar a essa roda, a roda do samsara. A essência pode renunciar a isso e permanecer no absoluto, não descer ao planeta para fazer o trabalho. Ela pode renunciar. Também a terceira possibilidade é que essa chispa fracasse. Então, se tem 324 mil corpos físicos como ser humano, como gênero humano, que são 324 mil oportunidades para trabalhar sobre si e conseguir a autorrealização. Então, são poucas as chispas que conseguem a autorrealização. A maioria fracassa. E algumas desistem, algumas renunciam à vinda, à descida ao plano físico. E então, de tantas que descem, que se propõem descer e fazer o trabalho, a maioria fracassa e retorna ao absoluto. Um dia retorna ao absoluto depois de haver cumprido, depois de haver passado pelas 324 mil existências. Essa chispa passa pelas infradimensões, é purificada com dor e sofrimento, e após isso essa chispa passa pela morte segunda e volta ao absoluto e não pode mais sair dali. Ali ela voltou sem autorização e já não tem mais oportunidade de sair para tentar a autorrealização. Ela já teve as suas milhares de chances, 324 mil oportunidades. Se não aproveitou, já não tem mais oportunidades. Então, a chispa lançada se desdobra em duas. Então, essa é a mônada, já está fora do absoluto. Então, essas duas partes que se desdobram em duas se chama Atman e Budi. Então, Atman é o sim e Budi é o não. É o positivo e o negativo. É o ser ou não ser. Então, aí já está a dualidade. Está fora do absoluto. Então, tudo no universo, tudo
é dual. Tudo existe de forma dual. Existe o branco, o preto, existe o alto, o baixo, existe a alegria, a tristeza, o bem e o mal, o triunfo e o fracasso, a derrota. Então tudo, exatamente tudo está de forma dual, e nós enfrentamos a dualidade na nossa vida de instante em instante. Nós vamos refletir um pouco sobre esse aspecto também. Então, aí se diz que o santo afirmar para poder criar se desdobra no santo negar. E um precisa do outro. É o masculino e o feminino. Então, para qualquer criação, é necessário que haja um polo masculino unido a um polo feminino. Então, o sim, que é o masculino, é o positivo, e o não é o polo negativo. Não quer dizer que a mulher seja negativa, é negativa na questão de polaridades. Então aí está representada a cruz. Quando se fala em cruzamento de raças, por exemplo, é a cruz, aí está presente a cruz. Então a madeira vertical da cruz do Calvário é o sim, é o positivo. Então o sim, quando alguém quer dizer sim, ela pode fazer um movimento de cabeça horizontal. Então está denominando, está mostrando que é vertical. E o contrário, o não, é um movimento de cabeça no sentido horizontal. Então aí está a cruz. Aí está a própria cruz já representada. Assim, ao estarem desdobradas as duas partes, já então aparece a terceira, que é o santo conciliar. Então existe a afirmação, a negação e a conciliação. Então a afirmação é o Pai, a negação é o Filho e a conciliação é o Espírito Santo, que o Espírito Santo é a energia sexual. Então o Pai é o positivo. Então a negação é o negativo e o neutro. Então existe o positivo, o negativo e o neutro. É a sabedoria, a justiça e o poder, o verdadeiro, o justo e bom e o útil. Então tudo aí deve ser balançado, deve ser avaliado. Devemos refletir sobre essas informações para compreender cada vez mais profundamente. Então, o santo afirmar o Pai, que é o Pai, se desdobra no Filho, ou o santo negar. E entre os dois aparece o santo conciliar, que é a energia criadora sexual. Então, o Pai é o sim, a sabedoria.
Então, se nós aprendemos a extrair a sabedoria do não, nós começaremos a criar. Então, quem é o não? É o Lúcifer, o nosso treinador psicológico interior. É o Lúcifer que nos coloca a tentação. O Lúcifer que governa a balança, o nosso Lúcifer interior que governa a balança, a nossa balança interior. O Lúcifer nos põe a tentação e nós aí já estamos diante de uma tentação, nós estamos diante da dualidade, diante da possibilidade de cair na tentação ou negar a tentação. Então, se nós vencemos a tentação, Lúcifer nos dará a luz e a sabedoria. E se nós caímos na tentação, nós tornaremos seu escravo. Estaremos escravo do desejo. Então, é a dualidade. Nós estamos permanentemente diante da dualidade. Então, o Lúcifer nos coloca a tentação, porém, ele não quer que nós caia na tentação. Ele quer que nós vença a tentação, vença o desejo e elimine o defeito que causa esse desejo. Então, as virtudes estão presas no desejo. Então, ninguém pode adquirir ou readquirir as virtudes se não vence o desejo. Então, o próprio Cristo disse: ninguém vem a mim senão através do Filho, que é a justiça. Então, devemos fazer justiça no nosso interior. Precisamos fazer justiça no nosso interior. Então, se nós quisermos vencer Lúcifer, devemos estudar o objetivo do desejo e vamos descobrir o que pretende o desejo: ser ou não ser. Nós precisamos então renunciar ao desejo, negar o desejo para nos apoderar da virtude, da força. Então, o Pai é a sabedoria, a verdade. O Filho é a justiça, o bom. O Espírito Santo é o poder, o útil. Então, aí está os três filtros, que são a verdade, o bom e o útil. Então, diante de qualquer situação, qualquer acontecimento que nós estejamos prestes a fazer, nós devemos submeter a esses três filtros. Submeter tudo o que acontece ou está prestes a acontecer, uma atitude nossa, desde um simples pensamento, nós devemos submeter a esses três filtros que foram ensinados por Sócrates como as três peneiras. Então devemos passar
por essas três peneiras tudo o que vai acontecer, tudo o que for acontecer na máquina humana. Devemos submeter a esses três filtros, que a máquina humana temos 5 centros inferiores e 2 superiores. Então, os desejos atuam através dos centros, dos 5 centros, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, do centro motor, através da fala e dos movimentos. Então, tudo o que formos fazer, tudo o que acontece na máquina humana, nós devemos ser cientes, conscientes e submeter a esses três filtros para ver se passa por esses três filtros. Então devemos nos questionar: isto que estou pensando é verdadeiro? É útil? É justo? E se não passar por um desses filtros, já então é passível de se aplicar a morte psicológica. Então este é o segredo para nós dominar o quaternário. O quaternário são os 4 aspectos da retidão humana, que é o reto pensar, o reto sentir, o reto falar e o reto obrar. Então, através da autoobservação, nós vamos jogar atenção a esses 4 pontos, a esses 4 aspectos, essas 4 formas de manifestação da máquina humana. Que a máquina humana se expressa através de pensamentos, sentimentos, através da fala e das obras, daquilo que nós fazemos realmente. Então não basta alguém pensar corretamente, não basta nós pensarmos corretamente. Precisamos pensar corretamente e precisamos sentir corretamente. Precisamos falar corretamente. Precisamos obrar, praticar as atitudes corretamente. Não basta também a pessoa, nós, falar bonito, falar correto, defender algumas coisas, direitos, teorias, enfim. Não basta defender e isso ser apenas externamente. Isso deve ter origem desde os pensamentos. E os pensamentos são a origem das obras. Os pensamentos é onde se planeja. Então, esses 4 aspectos devem trabalhar em consonância. O nosso interior, a nossa parte interna, essa nossa parte oculta que ninguém vê, que são os pensamentos e sentimentos, devem corresponder às nossas palavras e às nossas atitudes. Nenhum desses 4 aspectos pode estar desconectado do outro.
Esses 4 aspectos devem funcionar simultaneamente de forma correta. Isso quer dizer que nós temos que pensar corretamente, sentir, falar corretamente e praticar. Não ser aquela pessoa que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, essa retidão deve ser completa, deve ser coerente nos 4 aspectos. Então, se nós observamos um pensamento, percebemos um pensamento, nos damos conta que estamos pensando algo, nós devemos submeter esse pensamento às 3 peneiras. Isso é verdade? Isso é bom e é útil? Por que estou pensando isso? Onde quer chegar? Onde esse pensamento quer chegar? De onde provém esse pensamento? E assim também com as emoções, com o que nós sentimos, por exemplo, por uma pessoa, um amigo, um vizinho, enfim. Se nós pensamos sobre ele coisas negativas, reprovamos, criticamos secretamente esse vizinho, esse amigo, e na presença dele nós somos cordiais, somos corteses, amigos, isso não está correspondendo ao que secretamente nós sentimos dessa pessoa. Então aí está a oportunidade para nós eliminar, descobrir de onde vem esse sentimento que não coincide com o que nós exteriorizamos. Por que isso acontece? E então refletir e descobrir de onde vem e trabalhar com a morte, fazer reflexão sobre isso. Então, isso devemos questionar, devemos fazer justiça no nosso interior. Então, vamos nos avaliar, vamos nos questionar. Esse sentimento é do meu ser? Ou é de um defeito psicológico? Então, qual defeito psicológico? Então, se eu já sei que o meu ser não necessita pensar, o ser atua instantaneamente sem pensar. Então, qualquer pensamento tem origem em um ou outro defeito psicológico. Então, eu preciso esvaziar a mente, manter a mente quieta. E isso é um trabalho difícil, mas é o necessário que nós devemos fazer. Então, o nosso interior deve estar sereno, relaxado. E isso é possível com o trabalho da morte psicológica, que nós devemos fazer de instante em instante. E as palavras, o que nós falamos, as palavras são energia criadora. As palavras, a força da palavra cria, e tem origem na energia criadora do Espírito Santo, o sexo. Então, nessas palavras estão encerrada o poder. A palavra tem poder. Sempre se diz, algumas vezes, mecanicamente, que a palavra tem poder. Então, precisamos compreender que realmente a palavra tem poder. E esse poder pode ser negativo ou positivo. Então, se eu estou atento
ao que eu vou falar, ao que eu pretendo falar, eu descubro que isso não tem origem no meu ser. Então eu vou submeter essa intenção de falar, esse desejo de falar algo, vou submeter a esses 3 filtros. Se o que eu vou falar é verdade, se é bom e se é útil. Conta-se que Sócrates avistou um discípulo seu que vinha de longe, caminhando apressado, e ele percebeu que esse discípulo tinha algo a lhe falar e ia falar. E ele imediatamente levantou a mão e disse: Fulano, se o que tu vai dizer passou pelas 3 peneiras, diga, ou então cale-se. E o discípulo então se desanimou um pouco. Ele fez a reflexão e concluiu que não passava pelas 3 peneiras e se calou. Então, tudo que nós formos falar, tudo o que nós formos fazer, deve passar por essas 3 peneiras, por esses 3 filtros, que vai determinar se é verdade, se é bom e se é útil. Então, com esse trabalho de governar esses 4 aspectos, governar o quaternário, como nós dizemos, esse trabalho vai possibilitar equilibrar os centros da máquina humana, e vai então purificando a energia sexual. A energia sexual, para ser transmutada, precisa ser pura. Uma energia impura não cria nada, não pode criar. Então, quando um ourives vai fazer uma joia, ele precisa purificar o ouro, se é ouro, se a joia será de ouro, ele deve purificar esse ouro ao máximo, para que saia uma joia com tantos quilates, como se conhece. Então, a energia sexual também precisa ser purificada para poder criar os corpos internos, nascer de novo. Então, e através da morte psicológica, através desse reto pensar, do reto sentir, do reto falar e obrar, é que nós vamos conseguir equilibrar os centros e a energia ir sendo purificada para criar os corpos. Então, esse processo da criação dos corpos, nós vamos começar regenerando o corpo físico, o corpo vital, criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Então, quando se cria o corpo causal, se torna um homem verdadeiro, que é então representado por uma estrela de 5 pontas, um homem em pé, com os braços abertos e as pernas levemente abertas. Aquela figura representa então o homem verdadeiro. Então, esse homem verdadeiro vai poder então, vai
dever, tem o direito e o dever de escolher entre dois caminhos. Deve escolher um. Esses dois caminhos, um é o caminho direto, que o iniciado então continua na obra, no trabalho, e esse caminho que levará ao Cristo, levará ao nascimento do Cristo interno, do Cristo íntimo. Então, o outro caminho é o caminho do Nirvana, é o caminho da espiral, como se também é chamado, é o caminho do Nirvana. Então, quando o iniciado cria esses 5 corpos, ele se torna homem verdadeiro e ele vai então ter a oportunidade e a obrigação, podemos dizer, de escolher entre esses dois caminhos. Então, esse trabalho de criação dos corpos é a primeira montanha. A primeira montanha é a criação dos corpos de fogo, a regeneração do corpo físico, corpo vital, a criação do corpo astral de fogo, o corpo mental de fogo e o corpo causal. Também se chama esse trabalho de Gênesis, ou Gênesis, que é a criação do mundo. Porém, não é a criação do planeta, é a criação do nosso mundo interior. Então, se criou esse mundo em 7 dias. Esses dias estão aí relacionados com os centros, os centros da máquina humana, que são os dias. O centro sexual, 1 dia, o centro instintivo, 2, o centro emocional, 3, o centro intelectual e o centro motor. Então são os corpos. Esse mundo que foi criado, que é criado no Gênesis, é a criação desse mundo interior, é a criação dos 5 corpos, desses corpos que vão dar ao iniciado o título de homem verdadeiro, porque até então nós não somos homens, somos animais racionais. E homem não é apenas o sexo masculino, é também o sexo feminino. Se uma mulher cria esses 5 corpos, ela se torna homem verdadeiro, um homem completo. E não é o que define, não é o sexo, e sim é a criação de tais corpos. Então aí o iniciado, se escolhe o caminho direto, continua na obra, continua o trabalho. E se escolhe o caminho do Nirvana, estancou-se, aí está estancado e não continua trabalhando, porque com a escolha do Nirvana se trai o Cristo íntimo. É a traição do Cristo íntimo. Se escolhe então o caminho do Nirvana e o trabalho fica por aí, fica parado, e esse iniciado fez um bom trabalho, porém ficou estancado e vai desfrutar de tudo o que fez, porém não vai
poder continuar no trabalho, porque renunciou à obra, renunciou à grande obra. Então, o iniciado que tenha escolhido o caminho direto, o fogo sobe então, já subiu até a glabela. Esse fogo que desperta na coluna vertebral e vai subindo, criando os diferentes corpos, já sobe até a glabela. E então nessa etapa o iniciado celebra o Natal do coração. Então é o nascimento do Cristo íntimo, do Cristo interno. Então é o Natal de cada um, cada iniciado tem o seu Natal. E esse Natal é o nascimento do Cristo íntimo. Então, o nascimento do Mestre Jesus, o Cristo, é uma representação desse trabalho, disso que cada iniciado vai viver internamente. Vai nascer esse Cristo íntimo do iniciado internamente. E é o Natal do iniciado, é o Natal do coração. Então, não adianta nós comemorar o Natal 25 de dezembro todos os anos, desde a nossa infância até a velhice, se nós se não celebrarmos o Natal no coração, o nosso Natal. Então, todo iniciado deve celebrar, precisa celebrar o Natal do coração. Então, essa é a primeira montanha. Então, já se o iniciado chegou até aí, ele tem direito então à etapa seguinte, que é o que se chama esotericamente o septenário. Então é o Apocalipse. O super-homem, o Cristo, o Filho do Homem, o fogo do Kundalini, faz brilhar então as 7 igrejas ao longo da coluna vertebral. Então, as 7 igrejas estão ao longo da coluna vertebral, e quando nós não temos nenhum trabalho, essas igrejas estão em entropia, estão escuras, estão sujas, e com esse trabalho se vai limpando essas igrejas e abrindo, e com a abertura dessas igrejas se recebem as faculdades, os poderes, tudo o que internamente a essência já tem. O que nos falta é conquistar, é liberar a essência. Então, aí nessa etapa o iniciado já está bem adiantado e vai fazer a segunda montanha já. A segunda montanha vai concluir a segunda montanha, que é a montanha da morte psicológica. Vai eliminar todos os defeitos psicológicos e inclusive a causa dos defeitos psicológicos. Então, com a morte de todos os defeitos psicológicos, o iniciado mata a própria morte. E aí ele chega à ressurreição. Então, é a ressurreição que o Cristo ressuscitou ao 3º dia. Então, isso é simbólico. E internamente, o iniciado que chega a essas alturas se torna
também um ressurrecto. O trabalho que o Cristo fez internamente, que o Cristo fez externamente à luz do sol, à luz do dia, o iniciado vai fazer esse trabalho internamente e secretamente. Vai viver tudo que o Cristo viveu. O Cristo viveu externamente, fisicamente, o iniciado vai viver internamente, vai viver no seu íntimo, nos mundos internos. Então, quando chega aí nessa segunda montanha, já ele terminou a segunda montanha, ele vai passar a terceira montanha, tem o direito a fazer a terceira montanha. E falta apenas 1% da essência para ser liberada. Ele já não tem mais defeitos, já não tem nem mesmo a causa dos defeitos, e só precisa, na terceira montanha, criar os corpos de luz. Então, ele criou na primeira montanha os corpos de fogo, na segunda montanha os corpos de ouro, e na terceira montanha os corpos de luz. Então, o trabalho que ele deve fazer aí ele precisa então ter um discípulo. Um discípulo é um iniciado que tenha percorrido a primeira montanha e já esteja às portas da segunda montanha. Que esse iniciado tenha escolhido o caminho direto. Porque esse discípulo deve ficar à frente da humanidade, coordenando a entrega dos ensinamentos, e precisa ser alguém com responsabilidade. Não é alguém que vá de uma hora para outra abandonar o trabalho. Então, quando o Cristo assume o comando da obra, o Cristo é responsável, porque até aí o iniciado pode, até o final da primeira montanha, se ele não passa a segunda, o iniciado pode abandonar a obra a qualquer momento. Então, o discípulo que o iniciado deve deixar, que ele precisa, é um discípulo que esteja já na segunda montanha, que tenha escolhido o caminho direto e que esteja já entrando na segunda montanha. E para isso, esse iniciado que já está com 99%, precisa então trabalhar arduamente com o sacrifício pela humanidade, para ter direito então, para que esse discípulo fique no comando da sua obra e ele possa então ausentar-se. Então, são etapas que todo iniciado deve passar, e passa internamente. Externamente, um iniciado pode parecer uma pessoa muito simples, e não externamente, o iniciado não muda
assim, ele não quer aparentar nada externamente. É uma pessoa simples, porém com muita sabedoria. Ele tem 99% de essência já livre e só falta 1% que vai ser então resgatada essa essência com o fato de ter esse discípulo que já esteja na segunda montanha. Então ele vai resgatar esse 1% e terá então 100% de consciência e cria os corpos de luz. Com esse evento ele cria os corpos de luz. E então, quando ele consegue esse discípulo, ele estará liberado, e por isso é que se diz se libera. Então é a liberação. Então o discípulo vai permitir que o iniciado termine, resgate esse 1% que falta e possa entrar ao absoluto. Então esse é o octonário, que se chama esotericamente o octonário. São dois quadrados sobrepostos, porém deslocados. Então fica uma estrela de 8 pontas, dois quadrados sobrepostos e deslocados, que cada canto vai formar uma ponta da estrela. Então o trabalho de conseguir um discípulo pode demorar muitos milhares de anos até. Para alguns é mais fácil, porque já tem desde o início do trabalho, esse iniciado já tem algum discípulo, já tem algum estudante que ele orienta diretamente e particularmente. Então para esse vai ser mais fácil conseguir o discípulo, porque ele já tem esse discípulo. Falta então o requisito de o discípulo ter feito a primeira montanha e estar começando a segunda montanha, para que seja responsável pelo ensinamento perante a humanidade. Então aí já os passos finais, que é o passo número 9 e o número 10, que se fusiona as forças do Cristo, do Lúcifer e do Espírito Santo em uma única força. A força do Cristo então se juntam com a força de Lúcifer, ou então Lúcifer com a força do Cristo, porque já não há mais trabalho para Lúcifer, que Lúcifer é o nosso tentador. Ele nos põe diante da dualidade, diante do fazer assim ou fazer assado. E como o iniciado já não tem mais defeitos para tentar, o Lúcifer se recolhe, é absorvido pelo próprio Cristo. E o Espírito Santo também, que é a energia sexual, já o iniciado não vai trabalhar com a energia sexual, então se fusiona novamente, e essas três forças vai se tornar uma única força. Então aí
é quando a águia traga a serpente. Existe um símbolo dos astecas onde a serpente vai engolir o próprio rabo. Então aí é onde forma a letra O, que é o O do Deus Mãe, que vai então se integrada pelo Espírito Santo por Lúcifer e o Cristo. Os 3 princípios do amor então devem preparar-se e purificar-se. Então isso acontece no passo número 9. Então os iniciados que chegam a essa etapa são chamados os desafortunados, porque ficam ansiosos para dar esse último passo de entrar ao absoluto, e ficam ansiosos então por esse discípulo, ficam ansiosos, e é um passinho apenas que falta, uma etapa pequenina diante de tão grande trabalho que tenha feito. Falta um passinho, e isso é o que está na dependência desse discípulo. Então, com o aparecimento e a concretização desse discípulo, o iniciado fica então liberado e vai dar esse último passo e vai entrar ao absoluto. Então se diz que nesse passo 9 ainda o Pai interno está fora, não está integrado ainda, e vai então se integrar, vai se converter em uma unidade múltipla perfeita. Então essa etapa é o que se esotericamente chama o purgatório, que é onde o iniciado fica purgando essa ansiedade e de ingressar definitivamente ao absoluto. Então aí é a unidade, essa unidade múltipla perfeita, que vai poder entrar no absoluto, e porque deve voltar. Então, como dissemos no início, o iniciado deve voltar com unidade, sai como unidade do absoluto e deve retornar como unidade. E nessa etapa então é que o Pai penetra e fica então formada, fica então unificada. E isso é o que se chama o homem absoluto, que um novo ser foi criado, um novo sol que vai habitar no absoluto, que vai fazer parte do absoluto. Então esse sol é o homem absoluto. Então o passo número 10 ficará então completo quando essas duas forças se fusionam e se complementam. Então aí é o I e o O. O I é o Deus Pai e o O
é o Deus Mãe. Então esse I e o O formam o 10, que é o falo. O I representa o falo e a letra O representa a ione feminina. Então esses se reúnem, são reunificados, se juntam e vai então poder entrar ao absoluto. É o pai e mãe vão então retornar ao absoluto e poder permanecer no absoluto. Então, isto são as etapas que o iniciado que se propuser a fazer esse trabalho vai passar. E então, da dualidade ele volta à dualidade e posteriormente à unidade, para então poder retornar ao absoluto. Então esta é a conferência e nós agradecemos a todos que nos escutam. Então, para que qualquer iniciado, qualquer pessoa, qualquer ser humano que queira fazer esse trabalho deve começar do zero. Nós temos muitos defeitos e precisamos então dar um basta, fazer um balanço e ver onde estamos nesta época, por onde estamos e onde queremos chegar. E precisamos então começar a trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência, que é o primeiro fator é o nascimento, é a primeira montanha, nascer espiritualmente, nascer de novo. E isto se faz entre um par, um polo positivo a um polo negativo. É o nascimento. O nascimento é sexual. E o segundo fator é o fator morrer, que é através da autoobservação, descobrir o defeito e pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito e então libere a essência. E para complementar, é preciso entregar esse ensinamento de forma gratuita, que é o terceiro fator, o sacrifício pela humanidade. Então precisamos reunir esses três metais para a alquimia. Então o trabalho é uma alquimia. Precisamos do mercúrio, do enxofre e do sal. O sal se consegue com o terceiro fator. O enxofre com a prática do sexo. E o mercúrio é com a morte psicológica, que vai eliminando os defeitos e vai purificando os mercúrios para transmutar e criar os corpos. Então é uma alquimia, por isso se chama alquimia. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.